É isso aí, estamos de volta com o programa Na Íntegra, a voz do povo, um programa que respeita a sua inteligência. Estamos aqui no estúdio com a Paula Crepaldi. Como disse, ela é ativista político-social, e isso é com base, porque não adianta a gente adjetivar alguém com base no que ela falou, com base naquilo que a gente ouviu dizer. É possível e é mais apropriado adjetivar, como eu estou adjetivando aqui com todo respeito e com a permissão da Paula, né? Dizendo que ela é uma ativista político-social. Isso é com base no que eu estou vendo, né? Na atuação social e política dela, né? Não tem como negar essa realidade. Aliás, isso é muito bom que seja assim. A gente está precisando de mais pessoas com esse espírito de cidadania e que sejam pessoas guerreiras que lutem verdadeiramente pelos direitos, não apenas os direitos próprios, muito pelo contrário, mas pelos direitos da coletividade, porque o coletivo ele sempre tem que prevalecer, os interesses coletivos sempre têm ou devem prevalecer sobre os interesses individuais. Aliás, isso é uma queda de braço que a coletividade vai precisar de vencer, porque infelizmente quando a gente fala de política, os interesses particulares muitas vezes têm prevalecido. Mas nós vamos mudar isso aí, se Deus quiser. Paula, uma alegria ter igualmente, você prazer, aqui conosco. Prazer, pessoal, boa noite. Eu tenho acompanhado o seu trabalho e você é merecedora de todos os elogios, com toda certeza. Obrigada. Paula, você até dispensa maiores apresentações. Eu acho que você é bem conhecida em Governador Valadares. Eu disse ativista político-social, comunicadora, mas fique à vontade para se apresentar aí de uma forma, vamos dizer, mais completa aos nossos telespectadores. A palavra é sua, Paula. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Eu sou comunicadora, MBA em Gestão de Recursos Humanos pela Universidade Católica de Brasília. Também tenho administração e gestão de estratégica de marketing, gestão estratégica de marketing que eu estou concluindo. Quando o Dr. Rui se posiciona nessa questão de ativismo político, porque eu fui candidata, né, Dr. Rui, a vereadora nesse pleito, nesse ano de 2020, e com tudo que eu faço, eu acho que a gente tem que ter um compromisso, uma responsabilidade, principalmente pelo coletivo, porque a política é isso, né? Em Romanos já diz. E é por isso que vocês pagam impostos, pois as autoridades são funcionários de Deus e se aplicam em desempenhar essa função. Então, se qualquer autoridade é funcionário de Deus, a gente tem que ter uma responsabilidade, assim, no meu ponto de vista, quintuplicada, além do que a gente tem que ter como ser humano, né? Então, por isso que eu levo muito a sério, levei, e tudo que eu fizer vai ser nesse foco. Nós precisamos mesmo criar aí uma consciência política, uma consciência de vida nas pessoas. O mundo pede, as pandemias estão aí cada vez mais para mostrar para a gente que a gente precisa promover mudança da gente e para com o próximo. Pois é, Paula, é isso mesmo. O tal do voto, né, Paula, não é fácil, né? O tal do voto, eu sempre ouvia dizer que um voto é uma grande conquista, é algo muito precioso, e é mesmo, mas eu não sabia que era tão difícil de conseguir, né? E você foi candidata a vereadora, você é uma pessoa qualificada, tanto do ponto de vista formal, acadêmico, quanto do ponto de vista de trabalho em prol da coletividade, em prol daquilo que interessa ao povo. E lamentavelmente, eu falo isso com sinceridade, lamentavelmente você não conseguiu ser eleita vereadora de Governador Valadares. Mas o que você pode dizer sobre a experiência que você passou por ela como candidata? É um aprendizado, né, Paula? Bom, eu amei, né? Eu amei, assim, eu acho que tudo, como você disse, é um aprendizado. Eu acredito que a gente tem uma cultura errônea na cidade. Então, na verdade, quando eu me dispus a fazer o melhor pelas pessoas, mostrar as propostas, era independente do próximo. Eu queria fazer o melhor de mim, mostrar para as pessoas para que eu vim.
E na verdade em 4 meses eu tive para mostrar o que eu vim. E assim, eu consegui promover, por mais que eu não entrasse, um avivamento tão bonito nas redes sociais, com as pessoas, que as pessoas votaram com gosto. Quantos anos a gente não vê alguém ir para a urna votar com gosto, votar feliz, falar, ó, caçapei, nós vamos botar você lá, aí você tem que... Então, assim, é muito gostoso você fazer bem feito, porque às vezes a gente acha que a vitória é só o final, né, o cargo em si. Mas eu, por mim, com a minha responsabilidade, eu fiz o meu melhor e as pessoas amaram a política, voltaram a acreditar na política. Então, isso para mim foi maravilhoso. As pessoas, quantas pessoas antes mesmo da eleição, no dia anterior, Paulinho, independente da vitória, você foi a grande campeã e nós estamos torcendo por você. Cara, quantos anos que a gente não vê isso na política? Quantos casos de corrupção a gente vê durante anos? E na verdade a política é uma coisa boa, é a autoridade dada por Deus para ajudar o próximo. Então assim, eu me senti muito lisonjeada com a quantidade de pessoas que votaram felizes. Agora, os demais, Rui, eu acho assim, tem muita gente que já é macaco velho de política, que já sabe determinadas manhas para conseguir entrar, né? E eu sou pura, eu vim com a pureza, eu vim com a verdade, eu vim com a competência de chegar e fazer, com o diálogo, porque o político precisa do diálogo. Tem gente que foi eleito que não sabe o que está fazendo lá. Eu já ouvi pessoas falar, eu não sei o que é ser um vereador. Então, assim, é a consciência política na sociedade que vai conseguir mudar isso aí. Porque a responsabilidade não é minha, eu dei o meu melhor. Agora e o povo? Será que eles sabem quem que eles votaram? Ou votaram porque conhece? Ah, porque meu tio pediu? Ah, porque eu ganhei? Eles me pediram R$500 para pagar boleto. Eles me pediam compra de votos em troca. Ah, eu consigo 10 votos para você me der algo em troca. Eu vi fraude eleitoral a olho nu no colégio eleitoral da minha casa. Então são coisas assim, cultura antiga que não pode funcionar mais. Né? Se a gente quer mudança, se a gente quer melhoria, não precisa de brigar, você precisa conscientizar as pessoas que o voto é uma arma contra o mal, não é isso? Então, se a política é uma coisa benéfica, você tem a arma, que é o voto, para combater quem é mal. E se você não se interessar pela política, você vai deixar o corrupto tomar conta da sua vida, porque a política é isso. Você elege uma pessoa para tomar conta do seu dinheiro, para gerir a sua vida toda, a sua saúde, a sua educação, o seu saneamento básico, a sua rua que está sem asfaltar, o seu o esgoto que não foi feito. Então, assim, é uma responsabilidade que as pessoas precisam ter. Eu fiz a minha parte. Achei maravilhoso. Graças a Deus, só tem coisas boas. Deus foi muito generoso. Me mostrou o tempo todo que eu deveria entrar. E aprendi, conheci muita gente boa, né? Agora as pessoas também precisam ter o lado de lá, porque ninguém faz nada nessa vida sozinho. É verdade, Paula, você disse tudo, vamos dizer assim, né? Eu disse, quando fiz a pergunta, que é um aprendizado. Sim. Quando a gente se candidata, é um aprendizado que pode ser uma experiência muito positiva, que você pode aproveitar não só em eleições futuras, né, mas em toda a sua vida, né? E a contribuição que a gente pode prestar não é só realmente, como você disse, não é só quando consegue ser eleito. De forma alguma, você está exercendo a sua cidadania, cumprindo o seu papel social, as suas ideias ficaram bem registradas, possivelmente. Quem foi eleito poderá até aproveitar alguns dos seus projetos, suas ideias, né? E é para isso que a gente trabalha, né? Você disse também, Paula, de forma muito apropriada, que o político ele se candidata e ele é eleito para exercer poder em nome do povo, para atender às necessidades do povo, não é? Não para exercer poder em nome próprio, mas em nome do povo, porque afinal de contas o poder é do povo. É isso que a nossa Constituição da República nos garante, né? E você disse que também que algumas pessoas sabem ali as artimanhas. Essas artimanhas, na verdade, elas têm nome, né? Toda regra, ou quase toda regra, tem exceção, né? Eu não vou aqui
ser absoluto no sentido de dizer que toda regra tem exceção. Pode ser que tenha alguma que não tenha exceção, mas no caso do processo político eleitoral, o resultado das eleições, né, normalmente, em regra, vamos dizer assim, eles acontecem em razão de 3 fatores, que são muito importantes, embora inconvenientes e até ilegais, né, em certos aspectos, que é o uso abusivo do poder econômico, o mercenarismo e a alienação política. São 3 coisas que precisamos nos atentar para elas. O uso abusivo do poder econômico, mercenarismo e alienação política. A alienação política é algo que precisa ser revertido com investimento em educação, isso aí acontece Exatamente. A longo prazo, com toda certeza. Eu estou aqui só um pouquinho preocupado aqui, a gente vai precisar de passar logo para um outro tema, porque nós precisamos aproveitar os dotes nós precisamos de mais tempo, porque é muito assunto. Os dotes artísticos da Paula. Mas Paula, como que foi essa sua, vamos dizer assim, iniciação à arte, mais precisamente esse seu amor, esse seu prazer pela música? Como é que aconteceu isso? Meu pai era pediatra e ele sempre tocou em banda. Então, desde pequenininha, a gente tocava, ele tirava músicas comigo e me ensinava. E depois eu já criei asas assim por mim mesmo. Preciso me dedicar mais ao tocar, né? Mas a cantar, eu cantava lá no Rio de Janeiro, cantei em Brasília, tinha banda em Brasília. Era de pop rock, MPB, tocava Four Non Blondes, enfim, era muito gostoso. E veio de veia mesmo do meu pai, que ele gostava, a gente acabou executando. Lá em casa o meu irmão também canta e toca violão e a minha irmã toca piano. Então foi uma coisa muito gostosa, assim, é muito natural, a gente não forçou nada. Ou seja, uma pessoa bem dotada, né? Uma pessoa multifuncional, polivalente. Você toca para nós, Paula? Vamos tocar uma música. Vamos lá. Obrigada. O que você vai tocar? Adriana Calcanhoto. Tá bom? Legal? Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu, assim sem você. Futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu, assim sem você. Por que é que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim. Eu te quero a todo instante, nem 1000 alto-falantes vão poder falar por mim. Amor sem beijinho, bochecha sem Claudinho, sou eu, assim sem você. Carro sem estrada, queijo sem goiabada, sou eu, assim sem você. Tô louca pra te ver chegar, tô louca pra te ter nas mãos, deitar no seu abraço, retomar os pedaços que faltam no meu coração. Eu não existo longe de você e a solidão é o meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Por quê? Por quê? Neném sem chupeta, Romeu sem Julieta, sou eu assim, sem você. Circo sem palhaço, namoro sem amasso, sou eu, assim sem você. Tô louca pra te ver chegar, tô louca pra te ter nas mãos, deitar no seu abraço, retomar o pedaço que falta no meu coração. Eu não existo longe de você e a solidão é o meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo.
assim sem você. Que coisa gostosa, Paula. Letra linda, toca suave, muito, obrigada. Canta Obrigada. gostoso, muito bom. Isso é um presente para o programa na íntegra e para os nossos telespectadores. Obrigada. Mas é muito bom tocar. Ainda estou pedindo a Deus e vou me esforçar para conseguir tocar alguma coisa. E você consegue, se treinar, vamos consegue. chegar lá, se Deus quiser. Paula, eu sou um amante da música também. Eu vou aproveitar a sua presença aqui para dizer que nós vamos ter aqui no programa, as inscrições começam já em janeiro, o primeiro festival da canção voz e instrumento do programa na íntegra. Que legal! Primeiro festival da canção voz e instrumento do programa na íntegra. E nós vamos precisar de conversar um pouco sobre isso depois, porque com toda a sua experiência, você tem muito a contribuir nesse projeto, sem dúvida alguma, e vai, como diria minha filha, vai abalar governador Valadares. Vai abalar Valadares e a região, sem dúvida alguma. Né? Mas a gente vê, Paula, que você, quando a gente falou aqui de política, você falou um pouco qual era a sua intenção, né, como candidata a vereadora, caso fosse eleita, os projetos, e a gente conversou também sobre isso nos bastidores. A gente vê que você tem um apreço muito grande pela vida. Né? Né? Para você, Paula, daqui a pouco a gente vai voltar a tocar e cantar. Tá? Nós vamos te aproveitar bastante aqui. Mas para você, qual é o sentido da vida, Paula? Nossa, o sentido da vida é o amor, gente. A gente não é nada sem amor. Jesus mesmo já diz, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo. Então a gente precisa acalmar o coraçãozinho e entender que a vida não é competição, não é materialidade, né? Se a gente consegue cumprir o sentido que Deus manda, amem uns aos outros, também não é no sentido de convivência, porque a gente, assim como Jesus Cristo tinha os 12 discípulos e ele escolhia em tudo quem ficava mais próximo, nós também temos esse direito, né? Porque tem uma pessoa que vai ter a ver com você, a outra não, mas o amor no sentido de benevolência, de olhar como um ser humano que é falho, todo mundo é falho. Então não é porque ele não age e não pensa como eu, que eu vou julgar, que eu vou, né? Que eu vou brigar, que eu vou... Para que você vai brigar? O sentido da vida é você fazer o seu melhor, é você dar o seu melhor, é você viver da sua melhor forma e se dispor ao outro, quando você se amar, né? Entender quem é você para conseguir se dispor para as pessoas da melhor forma, com amor, com alegria. Eu vim para que tenha vida e vida em abundância, Jesus também diz. Então a gente vai ter aflição, mas a vida é abundante. Esse para mim é o sentido, a gente viver bem, viver a vida da melhor forma, que isso é passageiro e passa muito rápido, né, Rui? Amando e respeitando uns aos outros. Né? Não adianta esse egoísmo de buscar a felicidade própria em detrimento do outro. Para eu ser feliz, o outro não precisa ser uma pessoa triste. Para eu ganhar, o outro não tem que perder. Muito pelo contrário, você fez menção à Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia diz que quando a gente ajuda alguém, a gente ganha muito mais com isso do que a própria pessoa que a gente ajudou. Né? Quem vive, tem um ditado que é assim, quem não vive para servir, não serve para viver. E outra, né? Nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana. E imagina viver, passar por essa experiência humana, talvez 70, 80, 90, que seja 120 anos, e não viver... Desperdício, né? Não viver, isso é um desperdício incrível, não é? Então, tem gente que se especializa na arte de morrer e passa a vida sem viver. É muito triste isso. É tudo uma questão de concepção de vida. Sim. Nós podemos mudar essa nossa realidade. Vamos trabalhar para isso. Paula, nem tudo na vida são flores. A gente está aqui tocando, cantando, brincando, sorrindo, mas você também
acredito que tenha passado por algumas experiências, vamos dizer assim, amargas, Sim, tristes. Sempre, todos nós, né? Todos nós, sem exceção. Inclusive experiência de vida ou morte mesmo. Exatamente. Também, né? E talvez, assim, em razão dessas suas experiências, isso talvez te deu ainda mais força para trabalhar em prol do seu semelhante. Eu estou me referindo aqui mais à questão de uma doença que tanta gente às vezes até evita falar o nome, né? Na nossa cultura, tempos atrás as pessoas nem falavam o nome. Tinha medo. Aquela doença, não sei o quê. É o câncer. O câncer. Né? Você teve experiência com isso? Você tem algum trabalho, algum estudo? Você se dedica de alguma forma para orientar, instruir as pessoas como prevenir, como curar? O que você pode nos falar sobre isso? Rui, eu acho uma delícia. Primeiro, quero te agradecer, né? Desde o princípio do bate-papo, que é uma delícia, está muito gostoso. Com muita naturalidade. O Rui é uma pessoa maravilhosa também. Eu não tenho problema nenhum para falar sobre o câncer, sabe? Porque é uma coisa que faz parte da vida de todo mundo. O câncer está dentro de cada um. É uma mutação que uma célula sofre, sendo a célula de defesa, sendo dentro de um órgão, e viram pequenas bolas, que são tumores. E a malignidade, que chama-se câncer. Quando aconteceu comigo, eu tinha 29 anos de idade, eu tinha acabado de ter minha filha tinha 11 meses. Quando eu descobri, eu já estava com 80% da célula de defesa toda tomada, eu tinha apenas 20% da célula de defesa. Mas eu não me sentia doente, então eu perdi meu pai de câncer no órgão, porque ele demorou muito a descobrir no palato, teve que arrancar 3 anos depois, acabou dando a metástase. E o que surgiu em mim foi o linfoma, que não tinha nada a ver com o câncer do meu pai, porém surgiu por causa do H. pylori, bactéria da gastrite, que muito poucas pessoas sabem que o H. pylori pode dar câncer. Muita gente tem, né, Rui? H. pylori. É comum, mas muita gente não sabe que dá câncer. Então ele deformou o meu estômago e a célula de defesa toda ao redor. Eu já estava com 80% da célula de defesa tomada por pequenas bolinhas, que são os tumores, que são linfonodos causados pelo linfoma. Então, quando eu descobri, para mim, assim, eles achavam que eu ia viver 4 meses, que era rinite plástica, uma doença que mata em 4 meses, um tipo de câncer no estômago fulminante. E eu sempre fui muito positiva. Quando veio o diagnóstico do linfoma, agradeci muito a Deus, porque o maior sonho da minha vida era ter minha filha, meu bebê. E eu falei, Senhor, eu realizei, depois de quase 20 anos, né? Para realizar meu sonho, não me leva agora. Eu vou fazer minha parte. Pelo amor que o Senhor tem a mim, faz a do Senhor e me cura. Então, assim, foi um processo muito lindo, muito bonito, de redescobertas, de ressignificação mesmo da vida. E eu fiquei um bom tempo sem falar sobre isso, sabe? A gente fica com medo, às vezes, da doença voltar. Então, durante 5 anos, que é considerado, depois que a pessoa tem a doença, são 5 anos para considerar a cura definitiva. Eu fiz 8 sessões de quimioterapia, fiquei careca, todo o processo. E aí, 5 anos para considerar a cura definitiva. E no ano passado, meu coração já estava pronto, já estava preparado para falar sobre isso. E foi aí que Deus me usou, falou, faz na rede social. Porque eu já tentei ir em hospital, eu tinha vontade de cantar para as crianças, mas eu não ia abranger tanta gente. E o meu desejo é esse, é que as pessoas se previnam, é falar sobre isso para as pessoas entenderem que você vai sobreviver. Se você descobrir o câncer cedo, a chance de sobrevida é muito maior. E é uma doença que está dentro de você, dentro de mim, dentro de qualquer pessoa. Então, como que você não encara? Se você não encara, eu não gosto de fazer exame. Tem muita gente que é assim, né, Rui? Eu não vou fazer porque eu tenho medo. Se você demorar a fazer e descobrir a doença tardiamente, a sua chance de cura é muito menor, mas cai assim, quase que 60%, 70%. Então é muito mais fácil a gente ter tranquilidade, vamos encarar, vamos acabar com o câncer, a gente precisa desmistificar, sabe? Meu desejo é desmistificar essa doença, é matar essa doença. Porque 600 mil novos casos por ano a gente descobre. 600 mil novos casos por ano no mundo inteiro. Por que a gente não pode levantar, vestir a camisa e falar, vamos matar esse bicho? Está dentro da gente, se a gente descobre cedo, acaba com isso e evita um monte de transtorno, porque o transtorno não é só para o paciente, sabe? É a família que sempre acha que você vai morrer,
É a família que sempre tá triste e às vezes sem querer joga aquela energia negativa e tal. Uns rezam, os outros ficam lá, nossa, já morreu. Eu não vinha para Valadares careca, porque todo mundo olhava para mim e achava, coitado, bateu as botas, né? Então, assim, são uma série de coisas que eu vi que me ensinaram muito e eu quero muito continuar ajudando. Hoje, graças a Deus, quem acompanha meu trabalho me vê como referência. Muitas pessoas falam, Paulinha, descobri, minha tia descobriu, eu descobri, a minha comadre descobriu, como é que é, qual o próximo passo, o que a gente faz, liga para ela para dar uma força. Então, assim, é muito gratificante para mim ter passado por isso, poder ajudar dessa forma e quero ajudar mais. Em nome de Jesus, Deus vai me guiar, me capacitar para isso. Às vezes a gente nem sabe, né, Rui? Quando ele abre portas e fala, puxa, agora você vai e faz isso aí do jeito que eu quero e nós vamos seguindo. E a informação é uma grande arma, né? Muito, exatamente muito por forte. Isso que a gente está abordando esse assunto aqui. Ele é delicado, ele se refere a momentos de sofrimento na vida de tanta gente, mas a gente está abordando exatamente com o propósito de informar e, Sim, quem sabe, evitar sofrimento na vida de tanta gente que, uma vez essas pessoas informadas, elas vão poder evitar maus maiores, sem dúvida alguma. E eu quero aqui te parabenizar, Paula, viu, por esse trabalho que você faz, no sentido de orientar as pessoas, falar das suas experiências, e com certeza os frutos estão sendo colhidos, né? Muita gente, em razão desse seu trabalho, já deve ter sido pessoas sendo beneficiadas, né? Se dizer, fica à vontade, Paula. Muita gente tem vergonha quando descobre que está com câncer. Eu via muito isso. E aí, depois que eu tive, falei, gente, a pessoa está com vergonha, por que você vai ter vergonha? Então é isso, a informação é isso que você está falando. Você vai ter vergonha por quê? Qualquer pessoa pode ter. O câncer não pega, não é transmissível, não é igual a DST, que às vezes você fala, eu peguei do meu parceiro uma AIDS, uma sífilis. Não é isso. Câncer é uma mutação, câncer é multifatorial. Existem mais de 50 tipos de câncer. Os meus amigos oncologistas que me corrijam, mas é o que eu tenho visto, estudado. Conversei com o Dr. Pedro da Clínica NEL do Samaritano, uma gracinha. Um abraço, Dr. Pedro, se ele estiver assistindo, o pessoal da Oncoleste. Então o câncer ele é multifatorial, são 59 tipos de câncer que tem. O que ele é? É uma mutação na sua célula, que às vezes dá em algum órgão, ou na cabeça, ou no estômago, no fígado. É um tumor. O tumor é o quê? Entubecimento. Você pode ter um linfonodo em qualquer lugar do seu corpo e não ser câncer. É um tumor, mas é benigno. Quando você tem a malignidade, chama-se de câncer. Então pode ser dentro de um órgão, no sistema de defesa, no sangue, em qualquer lugar. Então não precisa ter vergonha. As pessoas que passam por isso precisam de amor, de acolhimento, de você falar, olha, calma que vai passar, tá tudo certo, é uma fase. Agora, famílias, previnam-se, por favor. Isso é muito importante e evita muito sofrimento. É verdade. Inclusive, Paula, você sabe melhor do que eu, nos últimos anos, talvez nos últimos 10 anos, o índice de pessoas acometidas pelo câncer aumentou significativamente. Assustadoramente. Né? Assustadoramente. Está aumentando cada ano. E como não há acontecimento sem causa, isso também tem as suas causas. Sim. E é importante conhecer essas causas para evitá-las, né? Mas, Paula, você gostaria de deixar algum contato, a sua rede social, telefone, alguma coisa assim, para alguém, eventualmente, um telespectador que talvez esteja passando por esse problema que você passou e, graças a Deus, superou, talvez a pessoa queira entrar em contato com você para perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, pedir uma orientação. Fique à vontade aí para deixar os seus contatos. Eu tenho o meu Facebook, né? Entra como Paula Crepaldi. O Instagram, que é Crepaldi_P, é o arroba antes, @Crepaldi_P. Ou escrevendo Paula Crepaldi, está lá. Defensora da causa Câncer Tem Cura, essa causa é de todos nós. O que vocês precisarem, eu estou inteira disposição. A gente está aqui nessa vida para isso, podem se sentir à vontade, tá? Que é para mim um prazer imenso poder ajudar em todas as instâncias. E incrível, né, que essa doença não tem idade, né, Paula? Não tem. Inclusive crianças, pessoas mais idosas. Realmente nós precisamos todos darmos as mãos e lutarmos contra esse mal
que assola a humanidade, né? Tem países que o índice é menor, outros maior. Isso acho que depende muito de cultura, hábitos alimentares. São vários fatores, né? Vários Olha, fatores. O estresse contribui muito. A alimentação contribui demais. O sedentarismo, porque você faz a célula circular ali e ficam mais saudáveis. Então, hoje tem muita gente sedentária. A rotina contribuiu, né? A gente fica numa correria muito grande. Então, às vezes você fala, hoje eu tô cansado, não vou hoje, deixa para ir amanhã. Chega no dia seguinte, tá cheio de menino, cheio de coisa para resolver. Nossa, eu vou deixar. E quando você vê, já passou um mês, já passou 2. Então, são vários fatores realmente que contribuem para isso. Agora, criança não tem causa, viu? Não tem causa. Criança não teve tempo para isso, né? Criança não teve tempo para estresse, criança não teve tempo para se alimentar mal. Então, são os mistérios que Deus coloca para a gente encarar, assim, da melhor forma e fazer o melhor que a gente puder. E viver, né? Todo mundo quer viver. Eu até penso, você falou sobre o estresse. Realmente, o estresse é um fator, assim, muito importante, para usar uma expressão que os médicos utilizam, né? É um fator muito importante como causa de algumas doenças, entre elas o câncer, né? Então, assim, evitar o estresse de todas as formas. Nada justifica estresse, sabe? Nada justifica, procurar ter uma... Não resolve, né? Não resolve. Você vai ficar nervoso, vai resolver? Procurar, né? Ter uma boa saúde mental, psicológica, espiritual. Dormir bem. Isso. Uma atividade física regular, né? Atividade física regular, nem que seja uma caminhada, alguma coisa mais leve, mas que tenha uma atividade física regular. Eu costumo dizer, quando falo de atividade física, que nós não podemos contrariar o manual do fabricante. Deus criou o homem e a mulher para se movimentar. Legal. Né? Para se movimentar. Bacana, né? Verdade. Então, o sedentarismo contraria frontalmente ali, de forma contundente, o manual do fabricante, que é a Bíblia. É só ler na Bíblia que a gente vai entender lá que nós precisamos nos movimentar. Então, dormir bem, um sono profundo, reparador, evitar estresse de todas as formas, atividade física e uma alimentação adequada. Uma alimentação adequada. E quem vai dizer que a alimentação adequada é essa? É o nutrólogo. Tudo que vem de Deus é saudável. Tudo, né? que vem de Deus é da muito terra. bom. O nosso programa, ele não é muito extenso ainda. A gente vai chegar lá. Se Deus quiser. Está caminhando já aqui para o finalzinho do programa. Paula, eu quero terminar o programa de hoje, né? Com os acordes do seu violão e com essa sua voz que é muito linda, né? Então Obrigada. Já prepara aí, quero te agradecer, que Deus continue te abençoando em tudo. Amém. Quero contar com também. você aqui em outras oportunidades e o programa na íntegra vai terminar com os acordes e com a voz de Paula Crepaldi, mas amanhã estaremos de volta com mais uma edição do programa Na Íntegra, a voz do povo. Até amanhã, se Deus quiser. Paula, Obrigada, Rui. Obrigada a você pela audiência e pelo carinho também, viu? Mamãe, não quero ser prefeito. Pode ser que eu seja eleito e alguém pode querer me assassinar. Eu não preciso ler jornais, mentir sozinho eu sou capaz. Não quero ir de encontro ao azar. Papai, não quero provar nada, eu já servi a pátria amada. Todo mundo cobra minha luz. O coitado foi tão cedo, Deus me livre, eu tenho medo. Morrer dependurado numa cruz. Vamos lá! Eu não sou besta pra tirar onda de herói. Sou vacinado, sou cowboy, cowboy fora da lei. Durango Kid só existe nos gibis. E quem quiser que eu fique aqui, entrar pra história é com vocês. Eu não sou besta pra tirar onda de herói. Sou vacinado, eu sou cowboy, cowboy fora da lei.